Agora eu vou vos apresentar um outro grande amigo, também de 30 anos atrás, Waldo Mermelstein. Eu quase que fiz greve de fome uma vez na vida, nunca fiz. É uma insanidade, é uma das poucas que eu não fiz até hoje. Fiz outras, mas esta eu nunca fiz. Mas eu quase fiz greve de fome quando esse camarada foi preso em 78. Escapei de boa. Não era minha vocação, como vocês sabem. Eu não gosto de jejuns prolongados. Então, vamos dizer assim. Então, com vocês agora, Waldo Mermelstein. Boa noite. Eu vou aproveitar que eu tenho o microfone desde o início, não preciso falar de perto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a iniciativa e a presença de vocês para debater um tema tão pouco debatido. Eu participei de vários debates nos últimos anos, mas sobre temas absolutamente distintos, desde a Palestina, a Bolívia, socialismo, mas sobre a ditadura faz muito tempo. Então, também me serviu para refrescar a memória, ver textos novos. A minha compreensão sobre o que estava acontecendo no Brasil, ela se vê, fico mais claro, porque eu, pela situação que se vivia no Brasil, eu me autoexilei. Eu fui, como milhares de outros, eu fui ao Chile. E eu vivi no Chile. Aí sim, eu vivi o processo final da contra-revolução chilena, o golpe, a falta de resistência, ou seja, muitas coisas que outra geração, não a minha, tinham vivido, eu vivi, e isso, toda analogia é perigosa. Então, evidentemente que há pontos distintos na profundidade do ascenso, no grau de organização e consciência da classe trabalhadora chilena, que tinha uma tradição muito anterior no país, etc. Mas uma coisa já para o que disse o Ricardo é muito importante. Não se faz golpe, não se prepara golpe em segredo. Num país de 10 milhões de habitantes como o Chile, ultracentralizado, e num país como o Brasil, é absolutamente impossível. Além do mais, preparar um golpe ao contrário do que se pensa é muito complicado, porque ele pode dar errado. Vários golpes deram errados na história. Tivemos um recentemente, o golpe contra o Chávez, deu errado, fracassou, porque as massas saíram às ruas e derrotaram o golpe. Em 52, na Bolívia, um golpe muito parecido. A oligarquia se negou a permitir a posse de um governo nacionalista burguês, Paz Extensor. Quis a vida que também eu tivesse vivido algum tempo na Bolívia. E, bom, o resultado foi uma revolução muito pouco conhecida e que em pouco tempo, em poucos dias, destruiu o exército, levou a que houvesse a expropriação de todo o latifúndio boliviano, de todas as minas de estanho, e durante 10 anos o único país em que os americanos não se atreviam a pensar em golpe era na Bolívia. Está documentado isso aí. Atenção que na Bolívia vamos devagar, levou 10 anos para eles reverterem o processo. Bom, o Brasil nos anos 60 viveu, talvez, eu não sou especialista, mas talvez tenha vivido o momento mais extraordinário, intenso e decisivo do século XX, que é o nosso século, é o século da modernidade brasileira. Foram 3 anos em que o país poderia ter tido um outro desfecho. Como bem colocou o Ricardo, já havia uma tradição de golpes na América Latina, vitoriosos, não vitoriosos, golpe contra o Perón em 55, tentativa de golpe no Brasil, barrada pelo suicídio de Getúlio, e a partir de 61, com a renúncia do famoso Fujânio,
que foi uma tentativa de golpe. As análises mais sérias veem que houve uma tentativa de golpe, pelo menos de reforçar o presidencialismo sob as suas ordens. Todos os aspectos, ou quase todos os aspectos da sociedade brasileira entram em crise. O modelo econômico, que tinha conhecido um avanço, um desenvolvimento acelerado com a penetração das empresas multinacionais no governo Juscelino, o modelo econômico começa a fazer água. Isso pode se medir, a inflação chegou a picos muito importantes, e no final a inflação se transformou em conflito distributivo. A classe trabalhadora lutando desesperadamente para evitar a perda do seu poder aquisitivo, e a classe dominante tentando preservar e aumentar os seus lucros. Deixou de ser simplesmente um problema econômico. Havia um elemento muito importante que agravava todo o contexto da Guerra Fria, que pela primeira vez nas Américas houve uma revolução triunfante. Cuba foi um impacto a 90 milhas do Império, que apavorou a burguesia continental, brasileira e americana. Então, possivelmente os medos naturais pela entrada em cena do povo brasileiro em ação foram potencializados pelas imagens cubanas e foram utilizados com bastante habilidade. Uma outra coisa muito importante, que o mecanismo de preparação do golpe militar é muito semelhante às campanhas, às palavras de ordem, seguem um ritmo, uma escalada muito semelhante. No Chile, contra Perón em 55, e aqui. O governo, a classe dominante estava completamente dividida, não sabia exatamente o que fazer. O modelo clássico de populista, chamado populista trabalhista, que vinha dos anos 30, com variações, já não conseguia conter a classe trabalhadora. Naquele momento, houve duas greves gerais políticas no ano de 62, que paralisaram boa parte do país. Greves para derrubar governos, greves para antecipar o plebiscito pelo presidencialismo durante o governo do Jango. Houve uma greve de 700 mil trabalhadores em São Paulo, em 63. Houve um movimento explosivo no campo, particularmente no Nordeste. O Nordeste possivelmente vivia um estado semi-insurrecional, com as ligas camponesas, com a sindicalização camponesa. E um elemento que nem no Chile se apresentou. Os processos revolucionários todos eles têm alguns elementos comuns, mas eles têm particularidades. Em nenhum momento no Chile houve insubordinação aberta, pública, das bases das Forças Armadas como no Brasil. A rebelião dos sargentos, vocês possivelmente devem ter ouvido falar, foram 600 sargentos e suboficiais que tomaram vários ministérios em Brasília, o presidente da Câmara, o ministro Supremo, porque o Supremo tinha anulado a eleição de um sargento como deputado. Os sargentos não podiam ser eleitos como deputados, não tinham direito de serem eleitos. Os marinheiros, houve rebeliões da polícia, e havia também, ao contrário do exército chileno, que era muito mais unificado, havia disseminado o sentimento nacionalista, havia muita simpatia.